Olá, boa noite para todos. Com muita alegria, estamos de volta. Sejam todos bem-vindos, que Jesus possa nos abençoar. Alguém vindo a casa a primeira vez? Que vocês possam se sentir em casa. Sejam bem-vindos. Aos nossos amigos internautas, aquele abraço saudoso, carinhoso de sempre. Nós ficamos algumas semanas aí com a tarefa interrompida por motivos de viagens pela doutrina, e a gente inicia a nossa reunião agradecendo ao Vladimir, agradecendo ao Dorinato, agradecendo a Cida, não é? A Maria Azevedo. A todos aqueles que nos ajudaram aí, compondo o trabalho, dando continuidade, e para nós é um motivo de reconhecimento e de profunda gratidão. Nós temos procurado dinamizar as atividades da casa e dando oportunidade para que a gente tenha aqui uma plataforma de trabalhadores, que tenhamos aqui uma força-tarefa para divulgarmos a doutrina dentro desses princípios que Allan Kardec define para nós. E eu costumo brincar dizendo que com um jeito todo mineiro de ser. Então, a FEAC Minas, ela tem esse compromisso com a doutrina e com o Evangelho, e a gente tem, sim, planos de trazer sempre companheiros aqui de Belo Horizonte, do Estado, para poderem utilizar dos recursos, da estrutura que foi estabelecida aqui em nível de trabalho, de divulgação, para que a gente possa auxiliar nesse processo de, vamos dizer assim, estabelecer mecanismos que possam qualificar cada vez mais a vida. Nós gostaríamos de iniciar a noite, eu especialmente abraçar o Márcio Tadeu. Márcio é um irmão, eu não vou dizer que ele é amigo. Márcio é um irmão de doutrina, que eu tive o privilégio, a honra de conhecer lá no Grupo Sheila, na década de 90, quando a gente trabalhava com os cursos, os módulos, né, Márcio? E através do Márcio, nós viemos a conhecer a Márcia Raquel, irmã dele, e o nosso também querido amigo Clay, que é um trabalhador da nossa casa. Não tem vindo, mas ele faz parte da equipe técnica e, junto com o Gino, desenvolve um trabalho que não aparece, mas um trabalho extraordinário, e eles estão hoje trabalhando principalmente focados nas confecções dos audiobooks, né? Das mensagens, do livro, Chico Diálogos e Recordações foram eles que fizeram, enfim. Mas, Márcio, é sempre um prazer te rever. A casa, não preciso nem dizer que é sua. A casa é dos mineiros, a casa é de Minas Espírita, a casa é de Kardec. Então, para falar em Kardec, nosso trabalho às sextas-feiras, vamos caminhar para 22 anos de trabalho ininterrupto com o estudo do Livro dos Espíritos. Trabalho esse que nós começamos no grupo Irmão Werner, na rua Arthur de Sá, lá no bairro União. Fizemos o estudo durante 13 anos e já estamos completando aqui 8 anos de trabalho nessa dinâmica de estudar o Livro dos Espíritos. Nós estamos trabalhando na segunda parte da obra, no capítulo 1º, que é intitulado o capítulo Espíritos, Origem e Natureza dos Espíritos. Nós trabalhamos, então... Boa noite, tudo bem, Roger? Nós trabalhamos na última reunião com a questão de número 80, tá certo, minha companheira Dora? Então nós vamos reler a questão 80 e em sequência, vamos dar uma dinâmica para a reunião de hoje. Antes disso, eu vou ler um pequeno trecho do livro No Invisível, de Leon Denis. Na primeira parte, um capítulo intitulado Ciência Espírita.
Espiritismo experimental, as leis. Leon Denis diz assim: à medida em que vai o homem lentamente avançando na senda do conhecimento, o horizonte se dilata e novas perspectivas se vão ante ele desdobrando. Sua ciência é restrita. A natureza, porém, não tem limites. A ciência não é mais que o conjunto das concepções de um século, que a ciência do século seguinte ultrapassa e submerge. Tudo nela é provisório e incompleto. Versa seu estudo sobre as leis do movimento, as manifestações da força e da vida. Nada sabe ainda ela, entretanto, acerca das causas atuantes, da força e do movimento, em seu princípio. O problema da vida lhe escapa, e a ciência das coisas permanece um mistério impenetrável para ela. Malgrado as sistemáticas negações e a obstinação de certos sábios, todos os dias são as suas opiniões desmentidas em algum ponto. É o que sucede nos representantes das escolas materialistas e positivistas. O estudo e a observação dos fenômenos psíquicos vêm desmoronar suas teorias sobre a natureza e o destino dos seres. Não é a alma humana, como o afirmavam eles, uma resultante do organismo, com o qual se extingua. É uma causa que preexiste e sobrevive ao corpo. Leon Denis, nesse tratado, quando inicia falando das leis, ele faz, então, uma abordagem importante para a gente. E que ela sempre é atual no movimento espírita. A proposta da doutrina espírita é estudar o espírito, não é estudar a matéria. Ponto. Porque estudar a matéria é o objeto principal da ciência humana. A matemática, a física, a biologia, a química e etc. Se trabalha com o que se detecta e o que é possível mensurar. Para medir tem que ter energia. E hoje nós estamos muito aquém ainda de termos as energias suficientes, por exemplo, para penetrar nos territórios adentro, por exemplo, da física quântica. Então nós verificamos muitas teorias que são discutidas, inclusive algumas delas são trazidas com boas intenções para o próprio movimento espírita, o que efetivamente define para nós dois territórios importantes para nós analisarmos e termos cuidado quando aventurarmos nos estudos. A doutrina espírita, ela então tem o objetivo de estudar o espírito. E para estudar o espírito, nós temos dois territórios que podemos caminhar por ele. O território que é seguro e aquele território que traz para nós desafios como se fosse até uma terra movediça, areia movediça. Então, nós, com boas intenções, queremos muitas vezes versar por caminhos que não são seguros. E acabamos trabalhando com teorias que não são ainda comprovadas. Certo? O que não é comprovado nem pela ciência, nós precisamos de ter um profundo cuidado para a gente não aventurar em afirmativas que amanhã poderão nos colocar numa situação de dificuldades, porque não temos como provar. Deu aí? Isso é muito importante. Aí vem aquela pergunta:
O que no Espiritismo pode ser considerado um terreno seguro para nós estudarmos? Podemos falar dos princípios básicos da doutrina. Da reencarnação é um terreno seguro? É um terreno seguro para a gente. A mediunidade é um terreno seguro? Em alguns aspectos, sim, outros não. E por aí vai. O livre-arbítrio, a causa e efeito, a psicologia do espírito são terrenos seguros que nós podemos trabalhar, inclusive, com um território, com ferramentas que a doutrina nos oferece, que é o seu campo experimental. Então, o objetivo do espírito fica muito claro na apresentação, ou melhor, o objetivo do espiritismo é muito claro quando Kardec apresenta como aquela doutrina que tem o foco principal de estudar o espírito, que somos nós. Então, não é à toa que Allan Kardec apresenta a doutrina como doutrina dos espíritos. Ou seja, dos seres que estão numa condição superior à condição humana, que podem nos favorecer com revelações adequadas ao nosso nível de entendimento, para que a gente possa entender a razão da vida, estudar as leis orgânicas do universo, a matemática extraordinária que versa em todos os mundos, e que inclusive apresenta para nós que ela funciona com a mesma lei no micro como no macrocosmo. A lei é uma só. Deu aí? Então, vou repetir. Existem terrenos seguros que quando eles nos projetam para uma reflexão no campo moral, eles podem nos libertar. O conhecimento projetando o ser para além da sua condição atual. Por isso que a doutrina espírita é uma doutrina que está em perfeita conjugação com o Evangelho. A doutrina espírita é o Evangelho dinamizado, explicado, desenvolvido nos tempos atuais. Então nós podemos até afirmar com muita segurança, isso não é opinião pessoal, de que a doutrina espírita e o Evangelho na realidade, são a mesma proposta. Deu aí? Porque eu não preciso de ficar citando textos para mostrar coerência, embora eu cito o tempo todo. Então, por exemplo, nós vamos encontrar no capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus afirmando que ele precisava de ir, despedindo dos discípulos, mas que ele, depois que partisse, enviaria o Consolador, o Espírito Verdade, o Espírito que iria abrir as possibilidades de um entendimento mais amplo para os discípulos. Aí ele diz assim, porque agora vocês não podem suportar. O Espírito Verdade é aquele que vai vir em meu nome para vos fazer lembrar de tudo que vos tenho dito e dizer muito mais. O dizer muito mais define que o aprendizado ele se faz de uma maneira gradativa. Para que a gente ascenda, para que a gente acesse o céu, a gente precisa de percorrer uma escada evolucional do aprendizado. O degrau do agora vai ser a base para o degrau do amanhã. A posição que ocupamos hoje é superior, qualificada, vamos dizer assim, mais qualificada do que a posição anterior. Então hoje eu sou melhor do que eu fui ontem. Mas estou muito aquém daquele que caracterizará o meu futuro. Deu aí? Então, desculpem a abertura, mas é importante a gente trabalhar alguns aspectos que eles são necessários para respaldar as nossas elaborações. Nós precisamos de estudar o Espiritismo, precisamos de ter os olhos atentos à ciência do mundo, porque o Espiritismo está para além da ciência do mundo,
Porque eu vou repetir, a ciência do mundo trabalha com o que ela observa. Hoje, até então a gente observava só com os nossos olhos, com as nossas percepções físicas. Com o passar do tempo, desenvolvemos instrumentos, equipamentos. Então, hoje eu posso dizer que a gente temos um olhar que favorece a análise das questões mais infinitesimais, auxílio de instrumentos. Como também podemos vislumbrar as estrelas, com os equipamentos que nos favorecem verificar o mundo do macrocosmo. A partir do momento em que se identifica, qual é o papel da ciência? Mensurar o que está vendo. E é o que eu disse, para mensurar você precisa de energia. Até para você definir, por exemplo, atrito de partículas. Você precisa de um quanto energético suficiente para definir isto. Se você não tem, se você esbarra nessa quantidade de energia, você não pode caminhar mais, vamos dizer assim, mais além para essa divisibilidade, para essas questões mais essenciais da vida. Por isso que a nossa própria tabela periódica, que vai caracterizando a nossa mensuração de matéria, ela define o nosso limite de entendimento e de maturidade espiritual. Mas à medida em que vamos desenvolvendo os equipamentos e a nossa capacidade de registros e mensuração, essa tabela vai cada vez se dinamizando mais, até a gente chegar na matéria primitiva, que é o fluido cósmico universal. Aí, quando falo em fluido cósmico universal, eu estou dizendo aqui que a doutrina espírita nos favorece com um ingrediente que a ciência, quando valorizar, ela vai dar saltos mais interessantes. Porque a ciência, eu vou repetir, se ela trabalha com a observação e com a mensuração, e por isso ela é classificada como uma ciência que propõe uma metodologia racional, essa racionalidade precisa de um fator que só o espírito pode dar, que são os fatores intuitivos, que são os mecanismos que caracterizam a nossa relação com o mundo espiritual superior. Deu aí? Então, o que o Espiritismo apresenta para nós? Uma metodologia, um projeto científico também, versando na área do espírito, que esse projeto propõe para que nós trabalhemos no laboratório da vida. Porque se a ciência detecta, e para mensurar ela precisa do laboratório dos instrumentos, o espírito detecta, nós detectamos, e precisamos de ir para o laboratório, para observar, para mensurar a realidade espiritual. Agindo assim, nós não estaremos sendo místicos, não estaremos sendo apenas filósofos. Nós estaremos sendo aqueles que vamos identificar, vamos mensurar e vamos sentir a beleza da vida em cada instante das nossas escolhas e da resposta que a vida nos oferece. Deu aí? Extraordinário. É extraordinário. Então, Márcio, quando nós, em espiritismo, queremos introduzir assuntos que não são assuntos espíritas, nós podemos caminhar em areia movediça. Porque se não temos como provar, por quê? Para que discutir, sendo que temos muitos assuntos que são prioritários para nós estudarmos no Centro Espírita e que são assuntos que, inclusive, atendem à grande necessidade do espírito nesse momento tão desafiador das nossas vidas. Então, a FEAC, por exemplo, é uma casa que foi fundada para estudar Allan Kardec, os princípios doutrinários e abrindo possibilidades para que nós possamos estudar e viver o Evangelho do Senhor Jesus. E agora eu estou falando da prática espírita. Porque espiritismo sem evangelho, como afirma Emmanuel,
é um corpo sem alma. O Evangelho é a alma do Espiritismo. Deu aí? Então, Jesus, para nós, é o governador espiritual do planeta. Sim, nós aprendemos filosoficamente com a doutrina espírita. Nós verificamos em todas as escrituras o anúncio do Messias, a chegada do Messias, o retorno do Messias, a ressurreição do Messias. Extraordinário. Mas o Messias se torna Senhor da nossa vida quando a gente verifica a importância do que ele propõe. E o que ele propõe é uma metodologia de educação espiritual. Por isso que no capítulo 13 do Evangelho de João, no versículo 13, ele afirma: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Então, como mestre, ele deixa de ser o adivinho, ele vai deixar de ser o espetaculoso, ele vai deixar de ser o mágico, embora ele tenha toda a autoridade para versar em todas essas sendas, como versa, como atende, como atua a bilhões de ovelhas que estão reencarnadas ou desencarnadas, ou seja, na psicosfera do planeta Terra, são bilhões. Afirmam que dá 3 por 1, se a gente tem 7 bi encarnados, multiplica por 3, dá 21. 21, é uma conta assim, para os espíritas afirmarem com a boca cheia. Porque a gente afirma isso também como se fosse uma verdade absoluta. O espírita adora afirmar e não dá margem para ser questionado. Temos a verdade absoluta. Como estamos distantes do pensamento de Allan Kardec. Mas voltando, se podemos trabalhar com o número de 21 bi, Jesus é o mestre de todos. Você aceitando ou não, ele é. Você sabe quem que é o prefeito da cidade de Belo Horizonte? Eu acho que eu sei. De vez em quando eu esqueço. Eu falei isso lá em São Paulo. Eu estava numa cidade X, eu não vou falar qual, e falei assim, olha, eu não sei o nome do prefeito dessa cidade. Aí o pessoal ficou assim, olhando para mim, mas isso não importa, ele é o prefeito dessa cidade. Não é verdade? Vocês sabem quem é o presidente do Brasil hoje? Há controvérsias. Mas existe um presidente no Brasil, não existe? Não vamos entrar no mérito. Você sabe que existe o sol, não sabe? Você está vendo o sol agora? Estamos à noite. O sol está escondidinho, não tá? Mas se tirar ele do contexto, a vida fenece na Terra. O sol sustenta a sua projeção orgânica, ok? Então você reconhecer o sol ou não reconhecer, ele tem autoridade. Então a gente aceitar ou não a autoridade de Jesus, pouco importa, a autoridade é dele. Inclusive eu vi até um discurso essa semana que um indivíduo falou que com Jesus ou sem de Jesus ele vai ser. Eu falei assim, meu Deus, Jesus deve estar dando assim respaldo para ele falar. Porque um dia ele vai dizer assim, sem o Senhor Jesus eu não sou nada. Mas isso é com o tempo. Aonde que eu quero chegar? Nós não estamos discutindo a autoridade de Jesus nesse sentido. Porque não temos nem condição para tal. A gente fala filosoficamente. O que eu quero aqui conversar com vocês, dentro de uma dinâmica de uma relação de troca, é que Jesus se torna exuberante quando ele se transforma na luz do mundo, como o sol. Luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Aqueles que me seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. Capítulo 8 de João, versículo 12. Quando que ele se faz luz? Quando você faz a sua luz. Porque você também é a luz do mundo. Não é assim? Capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Vocês gostam de citação, né? Então vamos lá. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada. Não é verdade? Nem se pode. Nem se deve colocar uma candeia
Debaixo do alqueire. A candeia é para ficar no alto para iluminar, não é verdade? Aí eu não posso também, aí eu sou desautorizado completamente, perco meu emprego e eu não estou podendo voltar para o hospital psiquiátrico. Queria dizer também que João escreveu na sua primeira epístola que Deus é luz. Então, olha lá o esquema. Deus é luz, Jesus é luz e você é luz. Só que aí Jesus dá um toque extraordinário, quando ele diz assim, andai enquanto tendes luz, para que a luz que há em ti não se torne treva. Então ele está falando para nós de um sistema de operação, de geração de luz. Deu aí, Rodrigo? Como é que você gera luz? Aqui a gente aperta a tomada ali, não é verdade? Aí tem a CEMIG, estamos do lado da CEMIG, aqui subestação da CEMIG. Mas tem uma hidrelétrica e aquela história toda que a gente sabe, não é? Como é que o Espírito gera luz? Hein, Dora? Como é que o Espírito gera luz? Márcio, fala para mim como é que o Espírito gera luz. Eu vou perder Márcio aqui. Só se eu avançar no estudo. Porque, pelo referencial, quando a gente tem que a doutrina define que nós temos um expoente para ser modelo e guia, que é o Cristo, e quando Jesus chega, como ele é modelo e não tem nada ainda para se aproximar dele, ele diz assim, vocês acreditam em Deus, então acreditem em mim. Aí eu teria que avançar, né, no que está escrito no quadro, se eu não for do Cristo eu não tenho luz. Então a proposta é o Cristo dentro de mim. Quando você foi falando da ciência, da partícula, eu viajei lá no princípio da doutrina espírita, quando os espíritos definem que o elemento que forma tudo é uma partícula elementar. E que a ciência hoje está correndo atrás da partícula de Higgs, através daquele acelerador de 27 km lá, que vão chamar partícula de Deus. E em 1857, 56, Kardec estava trabalhando isso. Ou seja, a luz é o reflexo desse Cristo nessa viagem que a gente vai fazer para dentro. Essa luz nós vamos encontrar conforme Santo Agostinho define na questão 919, só para encerrar, porque Santo Agostinho fala assim, olha, é por isso que nós vos escrevemos o livro dos Espíritos. Para quê? Para que você adquire seu autoconhecimento. Aí você faz luz. Porque conhecer a si mesmo para trazer luz é penetrar na própria treva. E isso nós temos de sobra, e está tendo muito no mundo. Né? Então, é um toque. Devolver para você. Podia perder? Amar é fazer luz. Então a referência a Jesus é referência a amor. Para não estender, e amar, fazer luz, é se engrandecer na luz do Senhor, da luz divina, a luz de Deus. E quem ama não tem fome, porque essa luz alimenta. Isso é importante para a gente pensar. Quem ama cria barreiras contra as dificuldades. E quem ama não precisa de discursar, não precisa de teorizar. A gente, muitas vezes, intelectivamente, tem a pretensão de querer convencer, de elaborar. Ptolomeu desenvolveu um raciocínio extraordinário, mas lá na frente a ciência provou que ele estava errado. Então, o que eu quero dizer com isso? Que existem muitas teses que são tão bem elaboradas que convencem até os doutos. Mas o nosso trabalho aqui é trabalhar, é voltar para o terreno seguro. Então não estamos aqui para discutir. Nós estamos aqui, acima de tudo, para estabelecer uma relação com o mundo espiritual superior e entrar nessa dinâmica de amor.
E para amar, basta ser simples e ter a coragem de amar. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Hein, Dora? Agora é o programa. Se eu não atender o programa, eu sou desautorizado. Pergunta 81. Repito. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Resposta. Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas repito, ainda uma vez, a origem deles é um mistério. Essa introdução, ela tem tudo a ver com essa resposta da questão 81. Porque, inclusive, no meio espírita, nós temos muitas teses que querem entrar, que querem desvendar esse mistério que está escrito aqui. E a gente observa que são esforços muito interessantes, pessoas sérias. Mas é terreno de areia movediça. E aí a gente somos obrigados a inclusive fazer uma conexão com o pensamento de Allan Kardec, no livro A Gênese. Quando ele diz o seguinte, que querer estudar Deus é promover um acesso a um labirinto que a gente não vai saber sair. Então, querer discutir como o espírito foi criado, como cada princípio espiritual foi criado, é querer entrar no grande mistério. Pegaram lá? Então, mas a doutrina espírita não pode se render aos dogmas. Nós não podemos fechar em pontos e ficar simplesmente aceitando tudo que está escrito sem questionar. Não é nesse sentido. A doutrina espírita não é uma doutrina que propõe dogmas. Embora a reencarnação é um grande fundamento. A reencarnação é um fundamento. E nós estamos estudando a reencarnação. Toda a reunião espírita séria que está focada nas bases doutrinárias é uma reunião que estuda a reencarnação. É uma reunião que estuda todos os princípios fundamentais da doutrina. Eu vou dar uma dica para quem gosta de estudar Evangelho. Honório Abreu batia muito nessa tecla. Se você quiser fazer miudinho, estudo miudinho, pegar os versículos, destrinchar, esse estudo ele precisa de promover o estudo doutrinário. Porque senão a gente vai ficar fazendo exegese aqui, estudando o Evangelho, e a gente vai se perder. Entendeu? Então, quando você pegar um versículo do Evangelho, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Esse versículo aqui é o primeiro versículo do capítulo 15 do Evangelho de João. Se a gente fizer um esforço, nós podemos encontrar todos os princípios básicos da doutrina nesse versículo. Todos! E olha que é um versículo o mais curtinho aqui desse capítulo. Basta ter tempo, ter coragem e ter sensibilidade, porque você vai achar que lei de causa e efeito, você vai achar que mediunidade. Pegaram lá? Então, ou seja, nós precisamos de trabalhar no sentido de procurar entender qual é o papel da doutrina espírita. De sorte que a doutrina espírita abra o Evangelho e diga para você assim, você é filho de Deus. Você nasceu para brilhar. Aí agora eu vou fazer uma como é que fala? Vou brincar com as letras. Você sabe que o Caetano Veloso escreveu uma música. E eu discuto isso, eu falo isso em todo lugar. Que eu um dia vou fazer uma entrevista com o Caetano Veloso. Agora não dá, porque ele é famoso. Mas eu acho que no plano espiritual, ou quem sabe em desdobramento, eu vou perguntar para o Caetano Veloso se ele fez miudinho, se ele estudou evolução, se ele estuda evangelho. Porque a música dele é extraordinária, que ele falou assim na música. Não sei nem se a letra é dele, eu sei que ele canta. Que diz assim, que o homem não nasceu para morrer de fome. O homem nasceu para brilhar. Olha o que ele escreveu. O espírito pode morrer? No seu sentido da falência total, não.
Mas o espírito pode ter morte moral. Pode? Você sabe que tem espíritos que no mundo espiritual estão vivendo processo de quase que desencarnação? Morte moral. Queda. Isso é morte. Por que o espírito queda? Por que nós morremos aqui na Terra quando descobrimos um erro? Tem coisa pior, Rodrigo? Tem coisa pior do que você descobrir um erro? Um erro seu? Tem coisa pior que alguém descobrir coisa errada que a gente está fazendo? Tem coisa pior? Porque é estar face a face diante da verdade. E quando você está diante do desvio, qual que é o que vem em seguida? Morte. Então, o espírito que não está vibrando nas faixas superiores em Deus, que não tem nada de santidade, tá? Faixa superior em Deus é o espírito que está vinculado, buscando o melhor. Ele está lutando pelo trabalho, ele está se esforçando, ele está buscando satisfação no que ele faz, motivação. Isso aí está vibrando em faixa superior em Deus. Vibrando nessas faixas, você promove a sua autoalimentação. Pegaram lá que o amor é o alimento das almas? Não é uma afirmativa de André Luiz? A gente cita o tempo todo para mostrar que estamos vinculados com a doutrina espírita. Tá? Não é só esforço de memória, não. É porque nós temos obrigação. O espírita que cita, ou melhor, o espírita que fala, ele não pode falar dele mesmo. Porque senão é opinião. Ele tem que buscar de onde ele está tirando. E elaborar e de discutir com o público. Porque senão a gente também fica criando um monte de deuses. E no nosso meio espírita aí eu fico admirado. O tanto de gente que tem uma fala que é importante. Não é? Fulano disse. Disse o quê? Ele está interpretando. Mas a gente dá ênfase a fulano que disse. Costumamos, num estudo como esse aqui, falar muito mais. Entenda o que eu estou dizendo. Sem nenhuma vaidade. Mas ninguém aqui sai por aí soltando coisas pequenas, curtas, porque inclusive é o que dá ibope na internet, né? Porque ninguém tem tempo. Outro dia me pediram, foi uma sugestão. Carlos Alberto, quebra umas palestras e solta vídeos pequenos. Por exemplo, você falando de evolução, assim, um vídeo de 5 minutos falando de evolução. Faz isso, Carlos Alberto, você vai ver o tanto de acesso que vai dar na internet. Eu falei assim, meu amigo, eu convidei Márcio Tadeu para falar como que espírito brilha a luz. Ele já logo falou assim, como que eu vou fazer isso em alguns minutos? Eu preciso de desenvolver o raciocínio. Pegou lá? Então não dá para brincar de espiritismo com frases soltas, porque eu posso pegar uma frase e contextualizá-la diante do que eu quero. É o que fazem, por exemplo, com as entrevistas do Chico. Observe, pega uma entrevista de horas do Chico, editam, cortam textos e encaixam em falas que têm a ver com o interesse de quem está fazendo a edição. É igual time de futebol. Quem gosta de futebol? Gés gosta, né, Gés? Você já viu jogador de futebol? Olha o Braz ali, Braz também. Você já viu jogador de futebol que o time contrata porque o empresário apresentou uma fita de vídeo? Não, fita de vídeo é coisa antiga, Carlos Alberto. Tá bom, um videozinho do YouTube com jogadas do jogador? Meu Deus, tem cada jogador que é craque, é Pelé para cima. Não é? Porque só pega aqueles lances os lances que o indivíduo só fez coisa boa. Aí você vai ver o indivíduo numa partida, ele tá mais para mexerica do que para Pelé. Pegaram lá? É igual falar de espiritismo de uma forma picada. O indivíduo outro dia pediu para me dar uma entrevista numa rádio aí para me falar num determinado assunto. Aí ele virou para mim, eu falei assim, quanto tempo que você quer que eu desenvolva esse assunto? O Carlos Alberto, você sabe como é que é rádio, né? 15 minutos, eu falei assim, convida outro. Não dá para me falar desse assunto em 15 minutos, meu amigo. Porque esse é um assunto que exige de nós cuidado, que precisa de ser desenvolvido para mostrar que a doutrina espírita é uma doutrina que propõe libertação. E libertação tem a ver com libertar o pensamento. O Márcio, aí eu vou pegar... Ô Márcio, você está sendo um instrumento.
O Márcio falou assim, que eu estava falando da luz, que ele já foi logo na questão da aceleração das partículas, né? E que ele viajou. Mas a doutrina espírita é para isso. Uma reunião como essa aqui é para pegar um bisturi, rasgar as nossas entranhas e dizer assim, entra aí dentro agora. E começa a avaliar como é que está acontecendo as coisas dentro da sua intimidade. Doutrina espírita é para isso. Doutrina espírita é para vir aqui contar casozinho, ficar falando, ai Jesus, tem uns expositores que são extraordinários, e fazem isso muito bem, são artistas, são poéticos, são poetas. E aí Jesus no mar da Galileia, aí o povo vai, aí pinta os painéis e fica todo mundo assim, Jesus, mas que história, que homem, que mulher maravilhosa. Acaba a palestra, você torce, você não aprendeu absolutamente nada mais do que você já sabia de história. Então a questão aqui é para você soltar, para você verificar o que é possível recolher desses elementos que estão aqui. A espiritualidade está julgando assim, sementes para o alto, está julgando. E está caindo as sementes. O grande lance é a gente abrir, preparar a terra do coração para a semente bater. Porque não tenha dúvida de que 90% do que cair aqui não vai encontrar território pronto. Algumas sementes vão ser recolhidas. E costuma, uma reunião como essa semente, o Márcio que gosta do João Nunes Maia, lembrei. Ele está por aí. João Nunes Maia foi médium de um espírito de nome Miramês. O Miramês escreveu uma obra extraordinária, que se chama Francisco de Assis. Esse é o título do livro, não é? Aí tem um texto lá que simboliza o que eu estou querendo dizer. Quando João foi preso em Patmos, na descrição espiritual de Miramês, João estava com um soldado, um ou dois soldados romanos, que o acompanhavam. E João ficava lá na praia, falando de evangelho. Aí ficavam os cardumes de peixe. Aí a cena é bucólica, maravilhosa, é extraordinária. Aí tem um diálogo lá, e tem muitos anos que eu li a obra, mas é dito mais ou menos assim. E os soldados que estão assistindo? Eles não devem estar entendendo absolutamente nada, né? João falando de evangelho, etc. Eles estavam lá tomando conta deles. Aí, não sei quem lá afirma, estas sementes que estão sendo espalhadas, um dia elas vão frutificar na intimidade desses soldados. Isso é pura verdade. Para vocês terem uma ideia aqui, vamos falar de espiritismo. Nesse ambiente aqui nós temos espíritos que nem sabem o que está acontecendo aqui. Eles estão aqui. Alguns vieram acompanhando a gente, viu? O Casalberto, eu estava pesado mesmo. Pois é. Estão aqui. Sabe que você vem num lugar que o pessoal está orando. Mas eles não têm a condição de entender o que está acontecendo aqui. Sabiam disso? Como tem espíritos que estão lá no portão, que nem entram. Como tem espíritos que ficaram lá na sua casa esperando você voltar, porque não ia gastar tempo de vir aqui. Tem muito tempo que eu não conto caso, né, Soninha? Então, porque senão fica muito sério. E aí, o que acontece? Agora tem espíritos que estão sentados aqui. Opa, nunca tinha pensado nisso. Interessante. Isso não serve de nada. Cada um aqui está numa dimensão diferente. Agora tem espíritos que estão aqui nos ajudando. Você está tomando passe aqui, viu, gente? A casa aberta, então não precisa de entrar lá dentro. Não, se quisesse, por aqui mesmo. Não, mas meu negócio é lá dentro. Então vai com Deus. E graças a Deus tem passista, porque é uma raridade nesse mundo de meu Deus ter passista. Porque quando você vai fazer curso de passe no centro espírita, é massa. Você já deu muito curso de passe aí. Olha para você ver. Dei o endereço. Curso de passe. Aí você põe a placa no centro espírita. Nossa, mas o que emplaca de gente para fazer o curso é um negócio absurdo. Aí eu e o Márcio temos um curso no Verne uma vez, que chamaram a gente de doido. Nós fizemos um curso de passe que demorou 6 meses. Você lembra, Márcio? O pessoal fala, o que é isso, Casalberto? Curso de passe é 4, 5 semanas. Mas o nosso passe... Lembra do título do curso? O passe e o evangelho. O Márcio, a gente revezava. A primeira parte vinha com doutrina, a segunda parte a gente pegava o passado do evangelho e fazia as amarrações. Extraordinária aquela experiência. Então, o quê? Porque
a nossa proposta aqui não é só falar do passe. Nós temos que trabalhar o aspecto educativo do passe. Então, voltando, temos espíritos aqui que estamos ainda em condição apenas de receber o passe. Agora, para alguns, o passe funciona para abrir o psiquismo. Por isso, parece que eu estou mudando um pouco do contexto, mas é porque eu tenho que atender em nível universal, né, globalizado. É muito comum a pessoa que chega no centro espírita falar assim, puxa vida, aquelas palestras que eu assistia sua no início, meu Deus, não entendia nada. Já escutei muito isso. Ah, isso aconteceu até com o Emmanuel. Não, pra você ver aqui. Quem é Casalberto? Você conhece a história? Uma senhora virou para o Chico e falou assim, ô Chico, eu tenho uma revelação para te fazer. Ela acompanhava as reuniões direitinho, etc. Aí o Chico, o que foi? O Chico escutava cada uma, né? Falei assim, olha, eu queria te dizer o seguinte. Olha, esse Emmanuel é um espírito muito atrasado. Aí o Chico, muito atrasado. Por quê, minha irmã? Porque eu não entendo nada do que ele fala. Olha para você ver, esses textos, que coisa complicada, etc. E ela frequentava a reunião um bom tempo. Eu sei que passou o tempo e o Chico, né, lógico, que concordou com ela. Não, realmente, acompanhar o raciocínio de Emmanuel não é fácil, não. E etc. Passou os anos. Teve o final de uma reunião lá, que ela toda empolgada, virou para o Chico, Chico, eu tenho uma coisa para te contar. Pois não, fulano de tal. Eu queria te dizer uma coisa, eu estou tão feliz. Por que você está feliz? Eu fico tão alegre quando eu vejo o progresso. E está patente que Emmanuel melhorou muito. O Emmanuel progrediu. Então, a dinâmica da reunião espírita tem essa característica, né? De abrir para a gente de uma maneira gradativa. Então, é muito comum a gente vir ao centro espírita, as primeiras reuniões a gente não entender muita coisa. Os livros que a gente lê, algumas coisas a gente entende, outras não. Com o passar do tempo, a gente vai o quê? Fala aqui para mim, que o pessoal de casa gosta de te ouvir. Eu já escutei de muita gente assim, eu não gosto de palestra daquele Edivaldo, porque eu não entendo nada do que ele fala. Por causa do nível, né, de entendimento, de conhecimento de público que ele vai atingir. Mas a pessoa, quando vai adentrando o conhecimento, depois passa a gostar, porque vê que ele tem uma simplicidade, mas ele tem muita cultura. Mas já escutei diversas pessoas assim, nossa, eu não entendo nada do que ele fala. Mas insistindo, a pessoa vai chegar no mesmo nível da senhora. Com certeza. Quer dizer, a gente faz a palestra, hoje, como você estava citando que você fez, que nós acompanhamos, você fez uns estudos para pessoas muito simples, lá em São Paulo. Eu fiquei olhando assim e falei, gente, o Beto está fazendo palestra para assistido. Como é que a gente viaja e você tem que atingir corações que estão ali alimentando o estômago, mas que aquele trabalho está alimentando centenas e milhares de almas, como você disse, porque acessam o trabalho, né? Então a gente nunca sabe quando, por exemplo, você falou do seu Honório, que às vezes ele ia atender poucas pessoas e que ele falava muito isso, falei, não sei o que vai sair aqui, né? Quem vai sair daqui? Então o grupo Emmanuel, por exemplo, já que você falou do Emmanuel, quanta gente ele projetou? Você mesmo saiu de lá, não é? Você vê assim, uma simplicidade de propostas de pessoas que estavam estudando Evangelho, com todo carinho, conhecimento, mas projetando em algumas mentes que eram uma sala como essa aqui, simples, mas que ficavam lotados de espírito, igual você falou. Assim, e a irradiação daquilo provoca nos corações a sementeira do Cristo. Aí você fala, puxa vida, né? A semente espargiu, floresceu e começa a dar frutos. Né? Sem dúvida. E você toca num ponto importante, viu, Márcio? Te agradeço a sua participação, porque ela caracteriza exatamente a proposta do estudo mesmo, da gente trocar. Mas você me chama muita atenção, porque nas nossas andanças, o que a gente percebe em todos os lugares, desde os lugares mais requintados e desde do centro, aí eu vou parafrasear um grande amigo meu, que é trabalhador dessa casa também, amigo meu de mais de 20 anos de União Espírita Mineira, que é o William Encalado.
O William é um grande parceiro, um grande parceiro. William, Felipe, Afonso, Elzio, a nossa turma lá é uma turma extraordinária. Mas o William sempre afirmou nas frases, nas colocações, de que o foco principal nosso, quando União Espírita Mineira, como federativa, era atingir o centro do chão batido. Centro do chão batido. Porque se você, no centro mais simples, consegue trabalhar a mensagem de Jesus, você está sendo autorizado para trabalhar a mensagem de Jesus em qualquer lugar. Muitas vezes a gente tem a pretensão, e é um grande equívoco, de querer valorizar a erudição, privilegiar os ambientes que são mais pródicos, no sentido humano, e muitas vezes com isso a gente está desviando o objetivo principal da doutrina espírita. E estas casas, as mais simples, estão, e eu quero dizer isso publicamente, porque o meu trabalho com a conexão com João Batista é de falar, com respeito, mas falar, que estas casas mais simples, muitas vezes, só recebem, ou muitas vezes não, na grande maioria só recebem não de expositores que privilegiam falar para as multidões. É um equívoco doutrinário gravíssimo. A mensagem de Jesus, vou repetir, é para os filhos, é para aqueles que são filhos do Calvário dele. E quando a gente observa, por exemplo, uma dinâmica de trabalho de um Francisco Cândido Xavier, a gente observa o poder de adequação do Chico. O Chico era o mesmo Chico que começou lá quando fundou o Luiz Gonzaga e depois o Meimei em Pedro Leopoldo, foi o mesmo Chico que foi para os programas de televisão como Pinga Fogo. Era o mesmo Chico. A mesma dinâmica de atendimento aos corações. E aí você falou sobre a palestra que você viu na internet, aonde eu tive a oportunidade de estar no grupo Chico Xavier, na cidade de Jales. Já é a terceira vez que eu volto à casa, uma casa que faz um trabalho extraordinário. E o Pedro Bonilha, que é o presidente da casa, ele me perguntou se eu poderia falar para o grupo que ele atende lá quinzenalmente, de pessoas assistidas da periferia da cidade de Jales. E eu disse para ele: Pedro, mas é tudo que eu gosto. A primeira tarefa que eu fiz no Grupo Sheila, em Belo Horizonte, foi trabalhar com a sopa dos assistidos, dos andarilhos, que funcionava todas as terças e quintas-feiras, às 8 horas da manhã, na rua Arthur de Sá, número de 52. Onde eu tive a oportunidade de fazer grandes amigos entre aqueles que eram os mendigos, né? Onde a gente atendia um grupo de mais de 400 pratos de sopa, e eu tive a oportunidade de viver com eles, tomando sopa com eles, dando banho neles, fazendo barba neles, fazendo o evangelho para eles, e foi um dos períodos que eu mais aprendi espiritismo. Foi naquele movimento. Então, o que o movimento espírita hoje pede, suplica para os profitentes de espiritismo, é que a gente observe a carência do mundo. Porque o sofrimento do mundo, ele reflete as nossas próprias necessidades. E quando a gente entender que este é o real trabalho de cuidar principalmente dos mais carentes, dos mais sofredores, não tenham dúvida, médiuns, dirigentes, expositores, nós teremos muito mais respaldo no que a gente faz. Nós teremos muito mais segurança nas próprias famílias que nós militamos na atual existência. Porque eu aprendi também, isso eu vejo na prática. Quantas vezes, na hora que eu estou despedindo da minha família para vir para a tarefa espírita, seja ela onde for, existem amigos espirituais que ficam de plantão na porta de minha casa, dizendo: pode ir, porque nós vamos te esperar. Por que eles vão me esperar?
Porque eles estão cumprindo uma missão com Jesus. Porque ninguém trabalha sozinho. Nós trabalhamos em equipe. Então, cada um no seu posto. Cada um com a sua responsabilidade. E bem-aventurado aquele que percebe a sua responsabilidade e procura fazê-la com seriedade, qualificando, investindo o tempo todo. Outro dia nós estudamos aqui na reunião de segunda-feira, estudando o livro do Peralva, lembra? Estudando a mediunidade. Um assunto lá que tratava dos médiuns. E o Peralva, de uma forma brilhante, disse assim, que o primeiro momento o médium precisa de aprender a ser bom médium. Não é? Ele tem que estudar, ele tem que se qualificar, ele tem que investir, ele tem que entender como é que funciona. Para ele poder ser um bom médium. Mas mais importante que ser um bom médium é se tornar um médium bom. Pegaram lá? E você só vai se tornar um bom trabalhador e um trabalhador bom quando Jesus estiver realmente na intimidade do seu coração. Ufa, essa está sendo o foco da noite, né? É correto dizer-se que os espíritos são imateriais? Eu me comprometi com a Dora, não foi, Dora? Questão 82. O tempo está caminhando, nós vamos entrar no último texto da reunião, mas eu tenho que trabalhar essa questão. É correto dizer-se que os espíritos são imateriais? O que vocês acham? Agora os encarnados. Quer falar, Márcio? Quer falar? Os espíritos estão querendo falar. Gislene, você não falou nada hoje, Gislene? Você só conversou com o Braz hoje, não conversou com o grupo? Vamos lá. É correto dizer-se que os espíritos são imateriais? Pergunta. Resposta. Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Um cego de nascença pode definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato. Pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós. É tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Lembra que eu falei da ciência? A ciência busca detectar. Depois que ela percebe, ela tem que mensurar. Ela tem que comprovar. Entendeu? Então aqui, o espírito, ainda, para a ciência humana, ele não é percebido. Então, ele não vai ser mensurado. Tá certo? Entenderam por que também que a ciência não tem, a ciência do homem, do mundo, a ciência nossa do mundo não tem objetivo de estudar espírito, não. O materialista, o foco dele é a matéria. E tem que ser. Ah, mas aí fica uma torcida. Eu acho que tem até torcida organizada no meio espírita. Para que a ciência comprove que existe espírito. Gente, eu tenho, de vez em quando, o prazer de entrar no Facebook, porque o Facebook não é para postar selfie. Mas eu entro no Facebook, eu acho tão bonitinho o selfie, mas não é o meu caso. Eu entro no Facebook, porque tem selfie até de cachorro. Outro dia hoje eu vi o Zé Aparecido lá de um cachorro. Ah, Zé, o que é aquilo? Eu tenho que conversar com o Zé sobre isso. Ele postou tão bonitinho. Olha, eu estou entregando o Zé. Ele falou assim, que dizem que o cão parece com o dono. Aí ele pôs uma foto do cachorro e do lado dele. Eu tenho que brincar com meu amigo Zé Aparecido. Mas é só brincadeira. Mas, observe bem, o que eu vejo no Facebook da FEAC é uma insistência. Eu acho que é valiosa, tá? Eu não estou dizendo que não seja valiosa. De postagem dizendo que a ciência está provando a realidade do espírito. Não está nada. Não está nada. É elaboração e muitas vezes forçação de porta dos espiritualistas, que querem que a ciência prove a existência do espírito. A ciência só vai provar a existência do espírito quando ela mensurar o espírito.
Pegaram lá? Ah, mas a ciência quântica. Esse final de semana, eu conversei com uma bancada de físicos, especialistas em quântica. Eles me deram um banho, uma aula extraordinária para mostrar todos os equívocos dos espíritas com relação à quântica. Gente, vamos com calma, vamos com calma. Isso não vai fazer o dólar subir ou o euro abaixar. O papel da ciência é trabalhar com a matéria. O trabalho do espiritismo é estudar o espírito. Só que fica claro para nós que nós não temos ainda condições, nós não temos termos que nos favoreçam para analisar como que o espírito foi criado e qual que é efetivamente a essência, a estrutura do próprio espírito. Deram lá? Aí os espíritos estão dizendo o seguinte, o Kardec perguntou se eles são imateriais. O que é imaterial? É o que não é matéria, certo? Aí eles estão dizendo o seguinte, bom, como é que nós vamos definir uma coisa quando nos faltam termos para compreender dentro de uma linguagem deficiente? Aí eles usam uma simbologia, uma frase aqui que é extraordinária. Um cego de nascença não pode definir a luz. Por que ele usa... Eu fico admirado com as respostas dos espíritos. Porque eu bato muito essa tecla, o Gino sabe. Eu fico perdido, eu não sei o que é mais bonito, o que é mais extraordinário, se é a pergunta de Kardec, se são as respostas dos espíritos. Porque é uma conjugação tão extraordinária, é uma didática tão perfeita. Ele vai usar um termo aqui, que um cego não pode definir a luz. Lá na frente ele vai falar que não é bem o termo imaterial, mas ele deixa entender que é um tipo de matéria, porque é uma matéria quintessenciada. Aí a gente pode buscar algumas analogias atuais. Eu gosto de usar expressão, por exemplo, do Einstein. O que é matéria? Ele vai dizer que a matéria é energia. Os espíritos, André Luiz, que é luz coagulada. Aí os físicos, olha para você ver, que a matéria é a energia com forma, estruturada, consubstanciada. Então nós podemos chegar numa análise. Então o espírito é um tipo de energia, não é luz. Por que usou o símbolo do cego definindo luz? Aí vamos fazer uma conexão filosófica, não é científica. Filosófica com Jesus. Eu não citei aqui o Evangelho. Deus é luz. Jesus é a luz. Você é a luz. Ah, então eu sou luz, eu sou energia. Não, você não é energia. Você é espírito. Ok? É esse o ponto muito importante que a gente precisa de ter calma, porque dentro do próprio movimento espírita existem correntes que defendem até a morte que o espírito veio da matéria. Deu? E eu não vou entrar nessa discussão aqui, porque não é o nosso objetivo. Lembra que eu falei de pisar num solo, terreno firme, e pisar na areia movediça? Vai fazer o dólar subir ou o euro abaixar? Você discutir aqui como que o espírito foi criado, ou se nós somos energia ou se somos matéria, não vai alterar absolutamente nada. Só que aí vem um comentário do Allan Kardec que eu não posso deixar de ler, senão eu fico mal com o chefe. Dizemos que os espíritos são imateriais, porque a sua essência difere de tudo que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos não teria termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença julga ter todas as percepções, pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. O cego se basta com estes sentidos. Ele não tem a visão. E ele julga que os outros sentidos o atendem perfeitamente. Pegaram ali? Não compreende as ideias que lhe seriam dadas pelo sentido que lhe falta. Do mesmo modo, em relação à essência dos seres humanos, ou dos seres sobre-humanos.
somos, a fala dos Espíritos, somos verdadeiros cegos. Não os podemos definir senão por meio de comparações, sempre imperfeitas. Entendeu lá agora a resposta que você queria? Ou por um esforço da nossa imaginação. Encaixou direitinho agora? Esclareceu muita coisa? É isso aí que a gente precisa de entender. Somos cegos. Aí nós somos obrigados a lembrar do cego Bartimeu, do Evangelho. Vocês estão lembrados da passagem? Jesus, por sinal, Jesus estava de passagem com os discípulos. Aí tem aquele burburinho e tinha um cego. E o cego... O que está acontecendo? Isso é extraordinário essa passagem. O que está acontecendo? Ele pergunta. Aí alguém da multidão afirma: é Jesus que está passando aqui. Lembram do movimento do cego, Bartimeu? Ele levanta e começa a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aí ele gritava, gritava. O que a multidão fez? Tentava abafar o grito do cego. Por que ele chamava Jesus? Ele era cego. Ele tinha uma necessidade. Ele percebe que Jesus ia passando. Se ele começa a clamar chamando Jesus, é porque ele sabia quem era Jesus. Deu aí? Ele percebe um pouco o alcance da luz do Senhor. E ele estava, então, atento com a percepção que ele tinha. Quer dizer, uma percepção limitada, porque ele não tinha os olhos. Ele pergunta. Vem a resposta, ele começa a clamar dizendo. Agora é interessante, porque quando ele começa a clamar dizendo, o que a multidão reage fazendo? Fica quieto aí, você está gritando demais. Fica na sua. Não é? Em outras palavras, hoje tem reunião na FEAC. Ah, não vou não, sexta-feira. Reunião hoje, sexta. Bom, mas esse povo do centro, hein? Que bando de carochinha, como é que chama? Nem na sexta-feira eles dão trégua. O pessoal que convive com a gente pergunta: bom, mas sexta-feira tem reunião, sexta-feira é dia de outras coisas. Sexta-feira é dia de reunião, segunda-feira é dia de reunião. Você vai todo dia. Mas aí já é um problema de fanáticos, né? Porque você... Bom, as dificuldades, né? Ou então, vamos trazer para o nosso lado. A gente participa da reunião mediúnica, não é? Aí a gente vem, eu acho tão bonitinho em reunião espírita, que a gente começa fazendo a prece. Senhor Jesus. Aí fecha os olhos, porque tem que fechar os olhos. Se não fechar os olhos, não é prece. Aí a senhora perguntou: mas tem que fechar mesmo com as olhos? Não, você fecha se você quiser, ué. Mas entre fechar o olho e ficar com o olho aberto, prestando atenção qual que é a cor do vestido da outra, é melhor você fechar o olho. Aí faz a prece: Senhor, nos proteja, que a nossa reunião seja guiada pelos bons espíritos. Beleza. Aí começa a reunião. Aí alguém faz a leitura. Aí um segundo vai começar a fazer o comentário. Aí ela já começa a olhar para ele e fala assim: que nego enxerido, ele é metido, ele acha que ele sabe muito. E etc. É o cego. Fica quieto aí. O Espírito está dizendo: Senhor, Senhor. Mas a multidão de dificuldades que a gente traz sempre tem que criar uma situação para a gente não ir adiante. Mas deixa eu pular, dizendo que aí, o que aconteceu? Jesus identifica, porque a capacidade dele é ampla, e ele é luz. Por que ele é luz? Porque ele desenvolveu a sua capacidade de refletir luz. Reflete luz, na nossa analogia, é espelho. Então ele reflete a luz de Deus. Deu? Então ele está o tempo todo refletindo o bem. O que é refletir o bem? É receber o bem, decodificar e espargir o bem. Deu? Ele identifica a situação.
O indivíduo que vai adquirindo maturidade, sensibilidade, percepção da vida, ele está o tempo todo como uma antena captando o que está acontecendo no ambiente. Quando é treva, ele transubstancia, ele modifica a treva e faz luz ali, como o Márcio disse. Quando a gente identifica a treva, a gente tem que trabalhar com a treva. Nossa, meu menino está dando trabalho demais. Minha filha não quer ir na reunião espírita. Meu Deus, quantas horas perdidas. Quantos conselhos prateados. E a filha não quer vir no centro. O que eu faço, Carlos Alberto? Não, você não faz nada, você já fez. Mas o que eu fiz não deu certo, que a gente falou que não deu certo. Ela não quer vir à reunião. Bom, você fez a sua parte, não fez? Você já fez a sua parte. Agora, a dinâmica da luz que você vai projetar para ela é outra. É você garantindo a sua luz para dar sustentação para ela. Agora, se você se envolve com a dificuldade que não quer que você venha à reunião, aí complica tudo. Porque aí perde a autoridade. É igual o indivíduo. Médium, já escutei muito isso. Carlos Alberto, a partir de agora eu vou viver o espiritismo na família, eu não vou vir mais ao centro. Aí eu penso assim, complicou. Não, porque o espiritismo, já escutei isso aqui, até aqui na FEAC. Porque Jesus está em toda parte, mediunidade é na vida. Vai que eu estou te vendo. Vai que eu estou te vendo, porque daqui a pouco perde o fôlego. Desconecta. Pegou? A mediunidade é para a vida. Lembra que a gente discutiu isso, Márcio? No curso de passe? Vai mudando, ué. Tem que modernizar. Que tem que conectar. Ou seja, você precisa de dinâmicas que possam favorecer a sua conexão. Agora, é óbvio que a mediunidade é para a vida. Agora, você desconecta daquele fulcro de sustentação, de irradiação, você perde a autoridade. É igual nós temos no movimento espírita expositores espíritas que não têm casa espírita. Que não tem casa espírita. E já escutei muitos. E a maioria dos que eu ouvi não tem notícia deles mais, nem fazendo palestra sem ter centro espírita. Pegaram? Porque quando eu, vou falar na pessoa física, saio da pessoa jurídica que é a FEAC, todos os trabalhadores da FEAC sabem para onde eu vou, qual a cidade, qual o horário, vai ter transmissão, eu informo todos. Alguns podem até pensar, não está fazendo propaganda. Não estou fazendo propaganda nenhuma. Eu estou contando com a equipe da FEAC para me dar sustentação, porque eu não vou sozinho. Pegaram lá? Ou seja, o trabalho é dinâmico, ele é em equipe. Nós temos que favorecer para que haja uma força-tarefa. Deu aí? Porque sozinho, se eu for cuidar do cego, o que vai acontecer comigo, Márcio? Não tem dúvida. Aí, para buscar parar a passagem, o que Jesus manda fazer? Quando ele pergunta, o que está acontecendo aí? Jesus perguntou, tá? Deixa eu contar a história toda. Ele perguntou, já tinha esquecido o cego, né? A idade. Aí ele perguntou, o que está acontecendo? Jesus não sabia? Sabia. A capacidade dele de reflexão, de irradiação. Só que ele pergunta para o discípulo assim, o que está acontecendo? Para dar a oportunidade para que o discípulo identifique. Para que o discípulo perceba as forças que estão no ambiente. Aí o discípulo percebe. Aí ele diz assim, ele manda que os discípulos vão ao encontro do cego e traga o cego. Não é Jesus que vai atrás do cego. Casal Alberto, você não telefona para ela? Não vou ligar, não. Posso até ligar numa outra hora. Não. Pegou lá? A gente tem que entender as nossas posições, o que a gente representa. Porque muitas vezes, se você vai, você cria dependência. O importante é a pessoa se movimentar para sair daquela condição. Ele perguntou para o cego, depois que trouxeram o cego, o que queres? Que o cego continuou clamando. A multidão não abafou o cego, não. Ele cada vez gritava mais alto, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus vai atender, o que queres de mim? O que o Bartimeu respondeu para ele, você sabe? Márcio, não conta não, Márcio. O que o cego respondeu para Jesus? O que queres? Porque Jesus sabia o que ele precisava, mas ele pergunta, o que queres? Você que tem que identificar a sua necessidade. Pegou lá, Gino? Aí o cego disse, aí é que vem o extraordinário da passagem. O cego responde, eu quero ver.
ver. Ele percebe que os sentidos, o tato, o olfato, o paladar e a audição, não atendia mais às necessidades dele. Ele queria o quinto sentido. Porque depois ele ia pedir para Jesus o sexto sentido, que é uma mediunidade mais acurada. Pegaram lá? Aí diz o Honório, e Jesus disse para ele, vá, a tua fé te salvou. O Honório batia muito nessa tecla. No Evangelho não está escrito que Jesus curou o cego. Não está escrito. Vá, que a tua fé te salvou. Olha para você ver que interessante. Por quê? Qual é a didática do processo? Quem sabe, tá? Isso aqui é terreno movediço. Quem sabe o grande lance era ele permanecer cego? Porque ele pediu para ver. Se Jesus desse a visão para ele, vamos especular, tá? Se Jesus desse a visão para ele, ele não veio para derrogar leis. Lembra da fala de Jesus? Que foi objeto de estudo de Allan Kardec, primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não Vim Destruir a Lei. Jesus não destrói lei, você não destrói lei. Nenhuma. Você não tem a capacidade de mudar a força gravitacional. Não, você não muda. Você não muda a lei de causa e efeito. Mas você pode se ajustar no contexto para reparar e se libertar das forças que gravitam, que te colocam em determinadas situações difíceis. Deu aí? Então, vamos especular, se ele estava cego, por que ele estava cego? Por acaso? Deficiência orgânica? Disfunção? Fisicamente pode ter a resposta, né? DNA. Ele estava cego dentro de um processo de necessidade dele de reparar. Porque ele tinha se desvinculado do Cristo. Ele não possuía o Espírito do Cristo. Olha que interessante. Quando nós nos desviamos da lei divina, a lei está dizendo assim, vá. E você está assim, não vou. Quando você fala, não vou, você tá indo contra a maré. Você já remou contra a maré? Alguém já teve essa oportunidade de remar contra a maré? Já, seu Murta? O senhor já remou contra a maré? Jesus. É complicado. O que você vai ter, o que você vai precisar de energia, e a tendência é que você perca para ela. Deu aí? É importante a gente entender isso. Agora, eu tenho que abrir um painel para dizer o seguinte, que ninguém evolui no mar quando ele está na condição de calmaria. Você vai evoluir quando as ondas estão agitadas. Quando a vida está promovendo dificuldades. Aí é que você vai desenvolver os seus potenciais. Estão vendo como é que o contexto da dor muda? Então ele estava cego porque ele ficou remando contra a maré. A vida está dizendo, vai, e ele, não vou. E começou a brigar com a lei. E começou a trabalhar com indiferença, com arrogância, com vaidade, etc. O que é pior, começou a trabalhar trazendo dificuldade para o semelhante. Aí, como dizia uma amiga que trabalhava lá em casa, aí lascou tudo. Quando você invade o território do outro e começa a matar a esperança, e você pode matar a esperança uma vida inteira, tá? O indivíduo é incapaz de fazer um elogio, de ser romântico. Tudo que a mulher faz está errado. Tudo que o marido faz não presta. Aquele desgraçado daquele meu sogro. Aquela imprestável daquela cobra da minha sogra. Hein? A cama dela é até redonda. Não é assim? Dorme enroladinha, coitada. O que eu estou fazendo com isso, Rodrigo? Eu estou me movimentando, criando atritos desnecessários. Desgaste, sem uma sabedoria que respalde. Aí eu vou ficando cego, porque o egoísmo, a vaidade, enceguece. E aí depois nós vamos tatear nas sombras que nós mesmos criamos. Vocês conhecem o romance Há 2000 anos? A história do senador Públio Lentulus. Ele viveu uma encarnação, obviamente que era um contexto, né, mas era de muitas outras vidas, em que ele privilegiou um trabalho que criava dificuldades com o que ele precisava.
que era de se sensibilizar para uma causa diferente. Mas não. Ele elegeu Roma, o orgulho, o primado de César, em detrimento da luz que o visitava por misericórdia, não porque ele merecia. Não porque ele merecia, por misericórdia. Então vocês não percam a novela há 2000 anos. Leiam. É muito melhor do que assistir Liberdade, Liberdade, Carrossel. Ah, assisti ontem Carrossel bonitinho com a minha filha. Então, é uma perda de tempo? Não. Mas é movimentar dentro de um contexto que vai te privilegiar, vai te favorecer. Então, se a vida está dizendo, repense, repense. Não brinca com a vida, porque isso pode te ensandecer, pode te enlouquecer, pode, com certeza, te enceguecer. É o que acontece com a fascinação. Quem está fascinado não enxerga. Não enxerga um palmo na frente do nariz. O mundo inteiro está vendo. E ele está até agora defendendo. Até agora ele é um injustiçado. Vocês já viram o que anda acontecendo no Brasil? Quem está complicado virou vítima. É um absurdo. Não. É assim que o espírito operacionaliza. Ele quer, de alguma forma, encontrar brechas para escapar do encontro com a realidade. Aí por isso que muitas vezes tem que ser encarcerado mesmo. Ou muitas vezes tem que desencarnar. Tem que passar por processo de violência. Tem que passar por processos sérios para que o indivíduo possa perceber que ele é um grãozinho numa areia do universo. Que ninguém é melhor do que ninguém. Que nós estamos aqui, mesmo na condição de grãozinhos, como afirma Emmanuel na praia, precisamos de nos capacitar para irradiar, para refletir a luz do sol. É o que a espiritualidade tem nos apontado como um recurso de desenvolver a nossa capacidade de ver. Quem não possui o Espírito do Cristo, esse não é dele. Quem não possui o Espírito do amor, e não é possuir no sentido de trazer, de conquistar, mas é o de desenvolver. Porque o Espírito do Cristo, o amor, ele está dentro do coração de todos nós. Ele não está lá fora. Então, quando você sai na vida, apostando na vitória, você está conectando com Cristo. Faça isso dentro de uma dinâmica especial. Não deixe para depois. Porque afirma o poeta, né, da década de 70, quem sabe faz a hora. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. O momento atual é um momento desafiador. E bem-aventurado quem está aproveitando as oportunidades. E não está brincando de viver. E eu gostaria de trazer aqui, inclusive, uma reflexão final, que eu assisti a um depoimento de um especialista em política mundial, e ele estava falando do estado atual que vive o país. E ele trouxe uma abordagem muito interessante, que para nós é como se estivéssemos vivendo o final dos tempos, o verdadeiro apocalipse, quando a gente observa as notícias que visitam, não é, as nossas casas através aí das televisões, das redes, enfim. A crise que passa o país é uma crise que muitos países já passaram por ela. Inclusive os próprios Estados Unidos da América, que viveu uma verdadeira enxurrada de corrupção. E ele citou alguns aspectos, algumas histórias que aconteceram na década de 30, principalmente em Chicago e em algumas outras regiões dos Estados Unidos, que a crise que redundou nesse processo de tanta corrupção foi muito maior do que a nossa. Só que nós estamos aqui. Então é natural que a gente queira, que a gente, por não conseguir visualizar o que está lá fora, a gente tem uma tendência ainda, pela nossa infantilidade, é estabelecer uma conexão com essas teorias de conspiração. É de acreditar que realmente está tudo errado e que não tem solução. Vamos lembrar de uma coisa.
num processo de transformação que passa o nosso planeta, todos os espíritos estamos sendo convidados para escolher a melhor parte. Vocês conhecem a história de Jesus com Marta e com Maria? Então, Maria escolheu a melhor parte, que foi beber da fonte, aprender com Jesus, enquanto Marta foi cuidar dos afazeres domésticos. Os afazeres domésticos são importantes e beber na fonte também é importante. Nós precisamos de aprender a conjugar as coisas. E conjugando as oportunidades, as circunstâncias e as necessidades, a gente, por certo, vamos nos capacitando na hora de escolher. Inclusive, nesse momento, aprender a escolher o que a gente assiste, o que a gente lê. Para a grande maioria que frequenta a internet, se você não entrar na internet focado no que você vai fazer, você não tenha dúvida de que o seu tempo vai ser exíguo para ver tantas coisas que a internet vai te oferecer. Então, nós espíritas, eu costumo dizer, quando eu entro com foco. A não ser quando eu estou à toa, agora eu vou ver um jornalzinho ali, eu tenho tanto tempo para fazer, vou relaxar. É uma outra história. Você pode até brincar, porque a tertúlia faz parte do processo da evolução. Mas vamos lembrar disso, porque o nosso tempo é precioso. O tempo é do Senhor, não pode ser tempo meu. E o tempo do Senhor, como afirma o Evangelho, é um tempo precioso que eu preciso de usar todas as ferramentas possíveis para o meu burilamento espiritual. Eu aqui sou convidado a viver na Terra como se tudo se limitasse ao plano da encarnação. Está errado. Eu sou espírito, eu não nasci para morrer de fome. Por que muitos chegam na idade provecta completamente sem alimento espiritual? E costumam nos dizer, porque a gente atende muitos casos, eu julguei minha vida fora. Eu queria saber se agora, se eu consigo redirecionar. E é óbvio que sempre há tempo de recomeçar, porque nós somos eternos. Agora, imaginem nós chegarmos lá na frente, se for possível, e olhar para trás e falar assim, eu brinquei de viver e agora? Cadê todo mundo que me aplaudia? Cadê os ambientes que eu frequentava? Cadê a família que eu desprezei? Quantos estão refletindo assim no leito de morte? Pagando preços altos. Quantos estão nos cárceres arrependidos? Quantos estão nos cárceres psicológicos da sociedade? Olhando para trás e verificando que não deixaram rastro de luz. É decepcionante. E aí eu queria dizer para vocês, nós trabalhamos em reuniões espíritas. Nós conversamos com os espíritos. A maioria dos espíritos que nós atendemos são espíritos que estão em muita dificuldade. E o depoimento deles é muito similar. É olhar para trás e falar assim, como que eu vou fazer? Eu não tenho mais como voltar. Quantos chegam no mundo espiritual, olham para trás e observaram que os filhos estão à míngua, a família dilacerada, porque ele brincou de viver. Quantos médiuns chegam no mundo espiritual, tiveram escolas, tiveram exemplos, tiveram livros, tiveram ambientes para trabalhar e desfocaram os seus próprios trabalhos, achando que tudo se resolve com um estalar de dedos. Não é assim. Vamos pensar nesse momento, que é um momento muito importante, é um momento maravilhoso que passa a sociedade. Olha o que eu vou dizer. O nosso papel aqui é de dizer que o momento é extraordinário, porque nós podemos fazer desse momento uma ponte para nos projetar para as estrelas. Agora, se você continuar situado na onda do terrorismo, da guerra, da corrupção, da mentira, das falácias, não tenha dúvida de que a treva vai continuar se movimentando ou participando dos nossos banquetes. Ou fazendo o que poderia ser banquete, uma alimentação de difícil assimilação. Jesus, agora eu vou dizer do governador. Ele é o governador. Tudo que acontece nesse planeta está sob a jurisdição dele. E se
os problemas estão se avolumando, é porque chegou a hora de resolver. Porque ninguém tem problema simplesmente para ter problema. Problema é para ser equacionado, resolvido. Agora, bem-aventurado aquele que entende isso e que começa a planejar a sua vida para resolver os problemas com mais tranquilidade. Porque quando você percebe o tamanho, a importância do problema, você observa também que a espiritualidade abre muitas portas para você resolver. Agora, tem muita gente que adora o problema. E por incrível que pareça, tudo que o indivíduo faz, a vida só devolve problema para ele. É porque ele não está ainda pronto para entender a sua condição de ser filhos da luz. Tenhamos o Cristo em nós, o Espírito do Cristo. Sejamos bons. Sejamos homens de bens. De bem, né? De bens não. De bens complica, porque a administração se torna muito complicada. Eu gostaria de agradecer. Fica a questão 83 para a próxima semana, se Deus quiser. Agradecer a todos, aqueles que chegaram depois, pelo apoio, pelas vibrações. Agradecer novamente ao Dorinato, que esteve aqui na última semana, o Vladimir, né? O Dorinato, enfim. E que possamos, nesse semestre que está se abrindo, né? Agosto, semana que vem, que esse segundo semestre seja tão importante, tão bom, tão generoso como foi o primeiro semestre aqui na FIAC, onde as reuniões funcionaram da melhor maneira possível, o ambiente fraterno, a amizade, tudo isso favoreceu para que a luz do Cristo se espargisse. Que Deus abençoe. A FIAC também frutifica. Tem uma estrela para nascer. E aí eu vou te contar uma história. Em breve, nós vamos lançar um livro que vai falar das estrelas. E essas estrelas se transformam em guias misericordiosos para a nossa caminhada. Observemos as estrelas. Não fiquemos olhando apenas para as coisas da terra, porque são elas que nos inspiram, repito. Para que existe uma estrela? Para brilhar. Mas uma estrela não pode brilhar se o coração dela estiver partido. Unamo-nos na estrela do Cristo, que é o nosso sol maior. Muita paz. Muito obrigado, Márcio. Seja bem-vindo. A todos que estão vindo à casa a primeira vez, os nossos amigos que nos acompanham dos seus lares. E a pedido de Sheila, a gente encerra dizendo que Maria Santíssima abençoe o nosso Instituto Sagrado da Família. Muita paz.